Sejam bem-vindos a mais esse podcast. As pessoas confundem demais, né? Os membros da igreja com a recomendaçãozinha no bolso, eles confundem demais uma coisa, e eu sei disso porque eu confundia desta forma também. A gente tenta, quando a gente é membro da igreja, a gente tenta não cruzar uma linha, né? Que é aquela linha da empatia verdadeira por quem está descobrindo coisas novas. Eu nem vou falar assim, a pessoa que está descobrindo as verdades da igreja, a história de Joseph Smith, porque quando a gente está dentro da igreja, a gente nunca cruza essa linha mesmo, vai só até ali. Quem está fora ali é trevas exteriores, está na mão dos inimigos, tal. E é isso, vai ser castigado. Então, para o membro da igreja com a recomendação no bolso, quem cruza a linha já está perdido. E eu estava pensando muito sobre isso, porque as pessoas tendem a falar assim, né? Por exemplo, você vai e estuda sobre a história da igreja e tal, e fala, fui enganado por muito tempo, não faz mais sentido para mim. E eu falo isso justamente, às vezes, até para quem realmente saiu da igreja por causa da história. Porque tem muita gente que fala, né, no comentário, tal, foi muito legal, eu gostei, conheci pessoas. Só que a história, eu levei um tombo grande porque eu aprendi a história verdadeira, que não me contaram lá dentro. E depois não faz mais sentido aprender aquelas coisas, ou ficar ouvindo aqueles ensinamentos, porque você descobriu a história verdadeira das coisas, e você sai. Então, por qualquer motivo que você sai, até só por causa da história, descobrir e tal, porque tem muita gente também que sai com muito peso emocional, foi machucado emocionalmente, fizeram fofoca, líderes ruins, tal, aquela coisa toda. Mas qualquer coisa, né? Qualquer maneira que seja que você saiu da igreja. As pessoas, os membros da igreja, eles tendem a pensar assim. Saiu da igreja, abandonou o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Tá falando de Joseph Smith, que descobriu história, tal, que ele não teve aquela visão que ele falou, porque você descobriu que não teve mesmo, aí você começa a falar, alguém vai olhar e vai falar, olha, está indo contra o evangelho de Jesus Cristo. Que bobagem, que bobagem. Você com a recomendaçãozinha no bolso que está me ouvindo, é uma bobagem você falar isso para alguém que abandonou a igreja porque descobriu por ela mesma muita coisa que não ensina aí, falar que ela abandonou o evangelho, está indo contra o evangelho de Jesus Cristo. É uma lacuna muito grande entre abandonar o evangelho ou abandonar o mormonismo porque Joseph Smith foi um fraudador de informações. Porque ele enganou muitas pessoas. É muito diferente. Muitas pessoas abandonam o mormonismo. Joseph Smith, aquela história toda que ele criou e dali para frente. Não o evangelho de Jesus Cristo. Eu falei, né? Muitas pessoas caem em um tombo muito grande quando saem da igreja por muitas coisas. E às vezes, nem quero acreditar mais em nada. E estão no direito delas, super no direito. Só que tem gente que sai da igreja, não tem nada a ver, abandonou Deus, Jesus Cristo, o evangelho. Não, abandonou esse mormonismo aí que você segue. Esse da poligamia, esse que inventou o livro lá, baseado em um monte de coisa que nunca existiu. Esse que falou várias versões da primeira visão que também nunca existiu. Esse que criou um banco lá e pediu para as pessoas depositar e depois deu o maior calote. Esse que queria participar do atentado ao governador e tralalá, e tralalá, e tralalá. É esse. Esse que quando foi assassinado, ele estava como um presidiário numa cadeia. Será que vocês lembram por que ele estava preso? Ou só lembram assim, porque a gente fica condicionado quando tá com a recomendaçãozinha no bolso, né? Não, ele foi preso porque queriam matar o profeta tal e acabar com o evangelho. Olha as coisas que ele cometeu, ele ia ser julgado. Se Joseph Smith não tivesse morrido naquele dia, ele ia para um tribunal. Pode ser que ele ia para a cadeia. E você hoje ia ter uma história aí de um profeta que estava na cadeia, um criminoso. Mas tá doendo o que você tá falando aí, porque às vezes pensam, né, quem tá com a recomendaçãozinha no bolso, mas é isso. Não julguem as pessoas, não generalize essas coisas, para. A pessoa descobriu tudo sobre Joseph Smith, a falcatrua e as coisas todas, e você vem falar que ele tá abandonando o evangelho de Jesus Cristo? E isso é o que você acha, porque você bate no peito, né, e sempre vai falar assim, não, eu tô com a verdade absoluta, o evangelho de Cristo é esse aqui. Ok. É seu direito de pensar, pensei por 40 anos também. Agora, a gente tem que pensar numa coisa.
Não podemos ficar julgando as pessoas porque elas tiveram opiniões ou posições diferentes porque descobriram muita coisa. É o que eu falo. Vai e descobre sobre Joseph Smith todas essas falcatruas da vida dele. Aí não faz mais sentido a igreja. E você olha para ele e fala assim, você está abandonando, indo contra o evangelho de Jesus Cristo? Não. É contra esse cara. E tudo que dali para frente foi se desenvolvendo com aquele DNA, aquele jeito da igreja que a gente vê até hoje. É isso. Não devemos generalizar. O recadinho que fica para quem tá com a recomendaçãozinha no bolso é esse. Não generalize as pessoas que você tá vendo que tá avançando o sinal porque estão se permitindo entender o que elas estão vivendo de verdade. E elas encontram. Lembra? Pesquisar a igreja é um caminho sem volta porque encontra mesmo. Aí estuda sobre Joseph Smith, você vem falar que ela está abandonando e indo contra o evangelho de Jesus Cristo. Volto a falar, é contra esse cara. É contra esse cara. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.